E olha, agora eu vou colocar um vídeo do presidente da República que ele dá dá a opinião dele sobre as empresas, sobre o pós-pandemia, empresas que estão vindo para o Brasil. Olha só. O mundo todo agora está numa inflação de alimentos grande, fruto da pós-pandemia, do fica em casa, a economia te vê depois, e também a questão da guerra da Ucrânia e Rússia. E o Brasil desponta no momento como o melhor país para investimentos, entre outras coisas. Lá fora, inclusive, já começa o desabastecimento. Aqui, dado ao agronegócio nosso, dado a política externa do Brasil também, que nós fomos na Rússia conversar com o Putin, um dos assuntos mais importantes tratados foi a questão dos fertilizantes para vir para cá. Estamos tendo uma inflação alta nos fertilizantes, que repercute na ponta da linha, na cadeia alimentar do mundo todo. Tá? E aqui é uma terra maravilhosa, ninguém tem o que nós temos no mundo todo. Aqui é a nossa terra, é recuperar isso aqui e tocar o barco. É isso aí. É acreditar no Brasil, presidente. É isso aí, presidente. Boa. O que o presidente está falando, não está falando por falar, ele está embasado de análises e relatórios internacionais. Eu falei aqui do turismo e essa mesma lista avaliou os governos que foram mais ágeis e se adaptaram melhor à pandemia. E adivinha quem está nessa lista? De agilidade. Foi o Brasil. O Brasil, que foi o país sul-americano com mais alto índice de agilidade, bem como sua capacidade de ser dinâmico. Ele ficou em 5º lugar. Eu vou dar um trechinho aqui de uma reportagem falando sobre o Brasil. É muito importante que vocês prestem atenção. Olha só o que eles falam. Com menos recursos do que economias maiores, o país não podia suportar um longo bloqueio. Então os moradores tiveram que fazer sua parte para usar máscaras e manter o distanciamento social. Mas muitos acreditam em não parar a economia. E isso ajudou a sair da pandemia. Não parar a economia. Vejam que é isso que o presidente sempre criticou, ele foi um crítico, né, nisso, de não parar a economia. E hoje é um dos motivos que levou o Brasil a uma situação dessa e não pior. Porque o Brasil poderia estar numa situação pior. Porque se a gente tem, dentro dos governos estaduais, fechando os comércios, e a gente tem um presidente falando fecha, 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 porque o presidente poderia fazer uma lei de fechamento. Não, ele incentivando a abertura do comércio. Houve esse equilíbrio entre também o governo falando fecha e o presidente falando abre. Então, de uma certa maneira, isso acabou elevando o Brasil para sair dessa correnteza. Porque o empresário que paga seus impostos, paga o aluguel, paga o salário, como que ele vai fazer? Como que ele vai sobreviver quando se fecha o negócio dele? Porque esse fechamento do comércio na pandemia não veio com desconto de impostos. O IPTU continuou o mesmo, o aluguel continuou sendo pago. Ou seja, a rapidez e a agilidade do governo foi fazer o quê? Foi dar auxílio emergencial. Rapidamente. Isso foi fundamental. Foi trazer as vacinas para distribuir entre os brasileiros, que também foi fundamental. Esse incentivo de não fechar os comércios.